Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais uma live Primitivo Cast, o seu podcast empresarial, falando de negócios, falando da vida, da jornada e trazendo aí mais informações e convidados super especiais. Hoje é dia 22/4 de 2024 e mais uma vez aqui comigo, meu parceiro de todas as datas, Vinícius Quevedo. E aí, Vini? Boa noite, pessoal. E aí, Felipão? Tá melhorando minha abertura, né? Tá show de bola, cara. Brincadeira, não. Obrigado, pessoal, quem tá aí comparecendo na live. Obrigado, hoje a gente tem uma entrevistada aí sensacional, que a gente nem acreditou que ia aceitar o nosso convite. E aí vou deixar o Felipão aí, como um ótimo locutor que é, falar. Que isso, a gente vai começar aqui já trazendo a convidada maravilhosa Monique Femi, Head da Data Hackers. Bem-vindo, Monique. Olha, obrigada pelo convite, viu? Como não aceitar um convite como esses? Então, eu primeiramente quero agradecer o convite e quando vocês me convidaram foi bem no início, né? E eu acho que até falei com um de vocês ali que eu dou muito valor, principalmente para projetos e de pessoas que decidem colocar no ar, né? Então, eu sempre falo que o mundo é de quem faz. Então, a partir do momento que vocês tiveram a decisão de fazer acontecer o que foi esteve um dia no papel. Exatamente. Então, é um prazer imenso contribuir aqui com vocês. Desejo positividade para vocês e muito sucesso aí com os próximos entrevistados e tenho certeza que daqui para frente só existirá felicidades. Obrigada pelo convite. Legal. Então vamos iniciar com pergunta primitiva, né? A nossa primeira pergunta. Qual é o primitivo da Monique Femi? Qual é a sua jornada? O que te inspirou para você chegar onde você chegar até agora? Foram pessoas, foram momentos, foram locais ali que você participou? Conta um pouco aí da sua jornada. E muito bem-vinda. Obrigada. O que me inspirou a chegar onde eu estou hoje, na verdade mesmo, foi o meu filho, porque eu tenho um filho de 10 anos, agora ele tem 10 anos, e há 10 anos atrás, no momento da separação com o pai do meu filho, a gente tem um relacionamento super bom hoje em dia, mas no momento de separação do pai do meu filho, ele tinha 9 meses de idade, eu era operadora de caixa, e eu tinha um sonho, que era trabalhar de segunda a sexta-feira para poder ficar os finais de semana com meu filho. E aí eu fui estudar, fui fazer finanças, estudei em finanças, e eu morava numa zona hoje considerada periférica, aqui em São Paulo, mas que também é uma zona rural. Então eu vim da roça. Tá? Entendi. E era tão roça... Qual que era a região ali de São Paulo? A gente chama de Paris City, né? Mas, na verdade, é Parelheiros. Não sei se é longe, hein? É longe. Não é à toa que meu nome é Monique, né? Monique é francês, então Paris, né? Então tem uma relação ali, né? É a região sul, né, do estado. É região sul. Ao sul da cidade de São Paulo, né? Exatamente, tanto que da casa dos meus pais até o ponto de ônibus era 30 minutos andando, assim, no chão de terra. Nossa! Né? Senhor amado. E assim... Observação, viu, Monique? Eu cresci ali no Grajaú, que era o comecinho da chegada ali para pegar a estrada até o Antônio Vilela para ir até lá no fundo. Tá vendo? O sonho de todo parisiense é ter teoricamente morado ou no Grajaú ou Cidade Indústria. É Cidade Indústria, bem interessante. Né? Tava próximo ali, ó. Pertinho, super perto, né? Boa, mas continua, legal, desculpa. que bom saber, viu? Estamos ali na região, ali, ó. Mas aí, só voltando ali a minha história, né? Mas eu vou ser bem breve aqui. Então, eu tinha essa questão de poder ficar mais tempo com meu filho, e eu sabia que como operadora de caixa não dava para sair do mercado que eu trabalhava e ir para outro mercado, e eu decidi fazer faculdade com uma criança de 9 meses de idade. Então, eu fazia uma ponte entre Parelheiros e Barra Funda, né? 2 extremos. Nossa. Então, eu levantava todos os dias, 4 horas da manhã, com uma criança debaixo do braço para poder ir para a faculdade. Estudava de manhã porque era mais barato.
E aí, no final das contas, quando eu terminei a faculdade, eu fui parar na área de tecnologia, fui na parte financeira de empresas de infraestrutura, e eu não imaginava trabalhar com tecnologia, porque nem o 2G, nem o 3G, nem o 5G chegou ainda em Parelheiros, então nem sinal lá pegava, então nunca imaginei trabalhar com tecnologia. Mas a minha curiosidade e uma questão que minha mãe sempre me ensinou, de que a gente tem que fazer tudo bem feito, me levou a ir participar de comunidades de tecnologia, porque eu não entendia nada de tecnologia, só trabalhava na área financeira. Sim. E eu precisava, era a época que o cloud, né, estava chegando no Brasil e as Sim. pessoas falavam muito sobre isso. Eu trabalhava numa empresa de infraestrutura, precisava saber que eu estava cobrando dos clientes. E aí eu comecei a participar de comunidades, porque não dava para fazer outra faculdade. Então, comecei a participar de comunidades de tecnologia, e aí eu fui participando, acabei liderando um dos meetups de tecnologia para mulheres aqui no Brasil, ficou muito famoso. Depois fui entrando em outras comunidades de tecnologia. Teve comunidade lá da gringa que veio para cá e no meio do caminho foi desfeita. Se encontrou. Então, tendo esse universo, assim. Entendi. E aí, quando foi em 2018, a gente começou a falar mais assiduamente sobre Big Data. Eu entendi que eu precisava sair da área de infraestrutura, porque depois eu fui trabalhando em áreas de projetos, em partes mais estratégicas, e eu queria trabalhar em uma empresa voltada à área de dados. E aí eu estipulei uma empresa... Nessa época que você trabalhava aí com a infraestrutura nessa empresa, mesmo sendo ali na parte de finanças e tal, você prestava serviço para empresas financeiras ou prestava serviço para outros tipos de segmentos? Ainda estava dentro do universo financeiro? Ela era uma empresa de infraestrutura, então tudo que relaciona, tipo, service desk, infraestrutura, suporte de máquina, computador, tudo que envolve infraestrutura, ela prestava esse tipo de serviço. Mas ela prestava para outras empresas, então, mas eram empresas não de grande porte, mas empresas um pouco de médio porte. Legal. Aí depois, saindo dessa, eu fui para outra empresa também de infraestrutura. Aí eu conheci a parte mais voltada ao relacionamento mesmo, e gestão de projetos, aí de empresas um pouco maiores. E aí eu saí de lá depois de um certo tempo e fui trabalhar em uma consultoria da área de dados. Aí eu passei por umas 2 consultorias da área de dados. Aí eu conheci partes de soluções relacionadas a Big Data, as ferramentas de mercado. Era a época que também estava começando os primeiros cursos de analytics, né? Porque não tinha tanta informação ainda assim precisa, ou melhor, né? Como tem hoje, né? E aí eu fui conhecendo esse universo e fui estudando, me capacitando. Depois fiz mais 2 formações. Aí, no meio do caminho, eu tentei fazer análise de desenvolvimento de sistemas, e eu tinha uma professora que falava assim: Monique, essa área não é para você. Não é para você. Na minha sala a gente era umas 30, 40 pessoas, de mulheres só tinha 3, e eu sempre fui muito comunicativa, eu resolvia os problemas e juntava os grupos dentro da sala, e a professora falava para mim que não era. Eu fui até o final ali, até onde deu, e depois no meio do caminho, falei, isso aqui não é para mim, não. Aí eu fiz uma pós-graduação em Big Data e Marketing, que legal. E aí eu me apaixonei. Aí eu falei aí você se encontrou. Aí eu me encontrei, eu falei assim, agora ninguém me segura. E aí foi acontecendo as coisas. Em paralelo a tudo isso, tem um evento super famoso aqui em São Paulo, que eu fiquei à frente aí desde o início até as últimas 9 edições, né? E que no meio do caminho, aí, no último ano eu deixei para aceitar ali o convite do Data Hackers, né? Então, hoje eu assumo uma posição que é chamada de Head of Community Management, que é um cargo que foi confeccionado para mim, vamos dizer assim, que é hoje você está numa posição estratégica dentro da comunidade, olhando para toda a operação 360 e olhando para um plano de expansão. Então, hoje essa é a minha atuação dentro do Data Hackers. E aí, só para fechar essa sua primeira pergunta aí, quem me inspirou mesmo foi o meu filho, assim, por me dar forças durante esse processo, essa jornada.
E até hoje ele fala assim para mim com 10 anos, mãe, lembra quando a gente saía lá naquele frio lá, menos 10 graus, de manhã você me enrolava debaixo do braço, a gente ia para a faculdade e tudo mais, e chegamos aonde chegamos, e a minha família também, que sempre me impulsionou ali de certa forma. E é legal, né? Todo esse enredo, você contou toda a sua trajetória lá desde quando você saiu lá do Parelheiros, lá na dificuldade, né? Com seu filho ali, desde pequeno. Eu tive um amigo, né, que estudava no colégio comigo ali na cidade de Dutra, na região, a gente estudava no período da manhã, e ele sempre falava, cara, vocês estão fácil, porque vocês moram perto. Eu acordo todo dia, que ele morava no Pereira, eu acordo todo dia, 5h30, 4 horas da manhã, 5h30, e chego em casa, tipo, 3, 4 horas da tarde, quase. Ou seja, ele usava 12 horas do dia dele para estudar. Hoje ele está na rede, né? É uma empresa também de tecnologia, para serviço ali na região de Santa Amaro e tudo mais. Mas é legal saber que a tecnologia foi te proporcionando, né, momentos e situações na sua vida que fez com que você chegasse num objetivo que você traçou. E teve pessoas assim que te impulsionaram ou te inspiraram para você ter esse crescimento, ou foi tudo na cabeça, ali, na garra, e nos momentos foram acontecendo, e foi... Tem aquela pessoa que você fala, nossa, esse foi meu mentor, ou meus mentores que me apoiaram e me instruíram para você chegar correr toda essa trajetória? Como eu venho de uma família teoricamente considerada de uma zona periférica, né? Olhando para a área de tecnologia, eu não tive pessoas para me inspirar dentro da área de tecnologia. Então, a não ser os meus pais que me impulsionaram a ter uma carteira assinada, né, e estudar e fazer faculdade, eu tive, sim, ali alguns mentores, mas isso aconteceu só um bom tempo depois, assim, depois de muito chão. Até porque, quando você está dentro da área de tecnologia, existe uma questão que as pessoas acabam, de certa forma, evangelizando, de que você, a priori, precisa ser autodidata. Você tem um arsenal de possibilidades de estudos que você tem para poder consultar, você tem, de certa forma, uma série de conteúdos que você consegue aprender sozinho. E durante muito tempo eu fui dentro dessa frente do que as pessoas meio que acabavam me falando e algumas conexões que apareceram no meio do caminho. Mas depois chegou um determinado momento na minha jornada, eu acho que muitas pessoas acabam se encontrando dentro dessa frente, é que também dentro da área de tecnologia você acaba tendo várias possibilidades. Mas nem sempre essas possibilidades, de certa forma, acaba te trazendo um retorno a longo prazo. Então, chegou um determinado momento ali da minha jornada que eu até pensei em desistir tudo e ir diretamente para a área técnica, porque as portas se abriam, mas não era por muito tempo. Então, eu demorei ali para poder saber como que eu faço para manter essa oportunidade, isso, de certa forma, volte de uma maneira positiva para mim, né? Então, é bem que o pico mesmo, né? Então, né? A demanda baixa, demanda alta, demanda baixa, demanda alta. Demanda... Sazonalidade total, né? A hora que está em alta, o pessoal chama. A hora que está em baixa, tem aquele monte de demissão, e depois contrata tudo de novo. Legal. E tudo isso com um filho, né? Tudo isso com um filho. Mas aí, o meu filho também nunca foi... Eu sempre combinei o jogo com ele, e eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão. E aí, nesse momento, eu entendi que eu precisava buscar por profissionais que pudessem me levar para um outro nível. Legal. Então, aí foi nesse momento onde eu investi ali em 3 esferas da minha vida. Na parte pessoal, então eu queria entender mais de mim, sobre alguns posicionamentos, como que eu me posicionava. Então, eu acabei buscando ali por uma terapia, que me ajudou muito, assim, a entender e fazer leitura das pessoas também hoje em dia.
Depois eu fui por no mesmo tempo, assim, eu fui por uma frente onde eu tive um mentor de carreira mesmo, onde ele pegou na minha mão, a gente abriu Minha Vida 360, a gente trilhou um caminho ali para os próximos anos, né? Eu já venho fazendo isso já vai fazer 4 anos. E uma outra frente também que eu investi, porque todo mundo acha que você abriu uma câmera, abriu uma live, você já é um bom comunicador, que foi investir num profissional, que foi uma fono, e também eu sou filha de baianos, então eu sempre tive uma comunicação muito atropelada, então eu tenho até alguns problemas de dicção, que não deve dar para perceber muito. Não, mas você tem uma dicção perfeita. Eu falo para o Vinícius, né? Quem tem a dicção perfeita aqui dos três, eu, o Vinícius e o Victor, é o Victor, que não está aqui hoje. Mas eu falei, Victor, você tem que ser nosso locutor. Você locutor. Mas no fim, bem, o Felipe sempre que toca. Olha! Mas você pode ver que minha fala é atropelada. As IAs para entender o que eu falo é horrível. Ai. Você deve ter isso também, né? É ter aquela maçã na boca, falar fechado, alguma coisa do gênero. A gente está fazendo os cortes de vídeos, a gente põe a transcrição lá toda vez do Felipe e a IA não entende o que ele está falando. Olha, Felipe, bullying com você. É complicado. Mas ter esses profissionais, né? Tanto o mentor ali que está te orientando, como a fono também para te ajudar na fala e tudo mais. É importante ter esses profissionais ou as pessoas conseguiriam seguir um caminho se for sem esses profissionais? Como que você fala? São só facilitadores ou eles realmente fazem a diferença no momento que você está se apresentando, se comunicando e até numa entrevista, num bate-papo? Não, eles são primordiais, porque uma coisa que a gente faz muito em comunidade é a gente sempre trabalhar em grupo, né? Que é muito positivo. Só que determinados temas, determinados assuntos, principalmente no que tange ao investimento pessoal, certas coisas têm que ser personalizadas, porque cada ser humano tem uma história. Exatamente. Cada ser humano tem um porquê. Quando você vai para a comunicação, hoje eu faço locução para rádio e TV. Olha. Então, uma das coisas que a gente aprende, principalmente nas aulas com a fono, e principalmente aulas que são relacionadas de locução, ou quando você fazer uma locução para rádio, principalmente, o seu emocional, muitas das vezes, a forma quando você recebe aquilo, o jeito que você tem, muitas vezes, para lidar com determinados temas, não se trata só de uma base técnica, existem coisas que precisam ser entendidas nesse processo. Então, é claro que, né, para algumas pessoas, investir de cara em alguns profissionais, talvez não tenha nenhum investimento financeiro para isso. Então, cabe cada pessoa no seu processo, dependendo da sua necessidade e aquilo que ela entende, de certa forma, como algo que a incomoda, porque também existem pessoas que falam assim, para mim a minha dicção não incomoda, eu acho que eu falo super bem, vou continuar meu caminho aqui, vou investir em outras coisas que são minhas dores. E só lá na frente ela vai ver, nossa, eu não era um profissional que eu achava. E cada pessoa tem seu tempo. Então, para mim, hoje, ter investido nesses profissionais mudou a minha vida 360 para me levar para um nível que era muito diferente do que eu estava lá atrás. Então, sim, a cada momento e processo que você vai evoluindo, principalmente estando na área de tecnologia, quanto mais o profissional investe nele, mais ele se destaca em outras áreas. Porque é que nem aquele meme que a gente fala, né? Você contrata o profissional na área de tecnologia pelo seu currículo, né? Pela parte técnica, mas você demite ele pelo seu comportamental. E através disso, você também vai desenvolvendo outras habilidades quando você decide investir em você mesmo. Então, esses profissionais, para mim, foram cargos-chefes, assim, foram viradas de chave para eu entender aonde eu queria chegar e como que eu chegava mais rápido. Porque quando você vai meio que tentando buscar as coisas ali de uma maneira muito orgânica, às vezes você leva um tempo gigantesco para você entender determinado assunto, tema, ou até mesmo se capacitar.
Então, quando você busca por esses profissionais, esse caminho, de certa forma, fica mais curto. Então, você acaba pegando alguns atalhos ali que são de tamanho significado, sabe? Que legal, que legal. Nessa parte de liderança, né, nos eventos, essa experiência que você teve de liderar o Meetup, como que foi? Qual o impacto você acredita que você teve na sociedade, na comunidade de dados? Eu te conheci em um desses eventos, tá? Primeira vez que eu te vi, você não me conhecia, você me conheceu só hoje, mas eu já te conhecia desses eventos, por isso que veio o convite daí. E qual é o impacto, o que você enxerga disso nas comunidades, a importância disso para a comunidade? Ó, falando a verdade, quando eu iniciei lá atrás, eu nem acreditava em mim. Olha Eu só. meio que fui jogada no fogo, mas eu sempre fui muito movida a desafio, né? E uma coisa que a minha mãe sempre me ensinou, e os meus pais me ensinaram principalmente, primeiro, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. E segundo é que se a oportunidade vem, você tem que fazer alguma coisa com ela, né? Então, no início, eu acho que pelo fato de eu ter trabalhado muitos anos ali como operadora de caixa, eu tinha uma mania, muitas das vezes, de quando passava um cliente no meu caixa, eu ficava fazendo alguns joguinhos. Então, por exemplo, em quanto tempo, a partir do momento que essa pessoa entra no meu caixa, conversando com ela, eu vou tirar um sorriso dela? Em quanto tempo essa pessoa, se eu falar o nome dela, ela vai ficar ali de certa forma, qual que vai ser a reação que essa pessoa vai ter pelo fato de eu ser a única operadora de caixa em uma frente de caixa que tem 100 pessoas, qual que vai ser a reação dela a partir do momento que eu falar o nome dela, porque ela me deu o cartão dela, eu chamei ela pelo nome. Então, para passar o tempo, eu ficava meio que me comunicando ali com essas pessoas e eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então, quando eu fui introduzida dentro da área de tecnologia, dentro das comunidades, e foram me colocando ali em cima dos palcos, eu utilizava muito do que eu fazia lá na minha época de operadora de caixa. E aí, aos pouquinhos, eu fui entendendo que o que era uma grande necessidade para mim, estar introduzida dentro desse universo de tecnologia que, quando eu entrei, eu não conhecia, e por achar que eu era da zona rural, eu não entendia nada de tecnologia, fez com que, aos pouquinhos, eu fui ganhando e abrindo alguns espaços. Então, eu comecei lá atrás entrando em algumas primeiras comunidades, aí depois recebi um convite para estar à frente de uma comunidade que, na época, muitas pessoas não acreditavam muito, ou como a gente não falava muito sobre essa questão da mulher dentro da área de tecnologia, muitos ainda tinham um certo preconceito, ou até mesmo quando a gente falava sobre comunidade de tecnologia, que as pessoas confundiam com comunidades periféricas. Então, o fato de lá atrás eu já estar nesses pequenos movimentos foram me abrindo espaços até eu chegar nos eventos de tecnologia. Entendi. Então, quando eu estive no palco, já tinha passado por outros palcos bem pequenininhos, né? Entendi. Até poder estar lá na frente. Mas, ao mesmo tempo, assim, olhando para tudo isso, eu vejo que eu demorei muito também para eu me desenvolver como nessa liderança ao longo do tempo, porém, eu respeitei o meu aprendizado. Eu usei o melhor que eu tinha com as ferramentas que eu tinha para aquele momento. E acho que isso também é suficiente hoje, até mesmo para que eu possa, de certa forma, ter outras visões no que se diz a comunidades, a grupos relacionados à diversidade, ou até mesmo causas que são colocadas aí para a gente dentro da área de tecnologia, que às vezes eu tenho algumas percepções que são um pouco diferentes. Então, mas que no final todas elas se complementam, né? E acho que é por isso que as pessoas acabam se conectando comigo, e aí me chamando, a gente conversando, montando projeto, e aí vai. Entendi. Nessa parte de sexismo, você teve alguma dificuldade, ou teve aquele que tentou se aproveitar de uma posição, ou querer te promover querendo algo em troca, ou você sempre
foi blindada quanto a isso? Sempre chegou já firme se posicionando? Como é que funciona para você? Olha, o mais engraçado é que, como eu vim do ramo varejista, é completamente diferente da área de tecnologia. Então, a gente tem uma pesquisa que é o State of Data Brasil, do Data Hackers, onde a gente trouxe até o dado, né, com relação ao percentual de mulheres que a gente tem hoje dentro da área de tecnologia. Então, para esse ano, a gente, depois de 4 anos, a gente viu que o número se manteve ali em 24% de mulheres comparado ao número de homens, né? Uhum. Quando eu entrei na área de tecnologia, eu vim de um universo que era totalmente diferente. Então, por exemplo, numa frente de caixa, quem ganha mais é a mulher. No mercado que eu trabalhava, a gente era uma rede muito grande, então eu trabalhava com 100 mulheres ao mesmo tempo, né? Sim. Então, o comportamento é outro quando você tem esse grupo separado junto ao mesmo tempo, né? E aí, quando eu fui para a área de tecnologia, eu ainda demorei um bom tempo para cair minha ficha de que existia um problema ali, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, vendo as pautas que aconteciam e tudo mais, eu, de certa forma, eu acho que eu nunca tive, assim, no início, essas questões de terem ou um assédio, ou uma forma pejorativa de classificar ali o meu cargo ou não, até porque eu sempre tive uma posição muito segura. Mas, querendo ou não, das poucas críticas que se aconteceram no meio do caminho, eu tive muitas críticas que foi ali um pouco do público feminino da época, porque como a gente, no início, a gente tinha poucas mulheres dentro da área de tecnologia, comparando, até mesmo, a gente tem mais liberdade para falar hoje sobre o assunto do que antigamente, né? Sim. Então, eu sempre fui uma pessoa muito feminina, né? E quando eu entrei, ainda existia essa barreira da mulher querer se encaixar nesse grupo, né? Que ainda, assim, de certa forma, era um pouco machista, ou tentando, de certa forma, né, se descaracterizar para poder se encaixar. Então, quando muitas vezes eu aparecia ali numa frente de posição, né, existia, sim, essa questão de, mas ela tá lá porque ela tem 1,77 m, ela é clara, ela é bonita, né? Mas as pessoas não sabiam a minha história, né? Não sabiam que eu acordava 4 horas da manhã e chegava lá, Deus dará, entende? E as coisas iam acontecendo dessa forma, né? Tanto que quando eu recebi o convite para entrar no próprio Data Hackers, houve também uma questão assim, principalmente da minha preocupação de, ok, recebi um convite para estar em uma das maiores comunidades de ciência de dados do Brasil, numa posição estratégica, e uma questão assim que me aconteceu de o que as pessoas vão pensar, né? E aí foi muito engraçado que quando eu recebi o convite, sentando ali com os meninos, eu falei assim, olha, beleza, eu aceito, com uma grande premissa. Eu me comprometo a entregar esses resultados aqui em X tempos, sim, e se eu não entregar esse resultado em X tempos, talvez eu não seja a pessoa para estar aí com vocês. Você sempre faz esse jogo mental, né? Se autodesafiando, e se colocando numa posição onde você tenha que se superar. Exatamente, exatamente. E até porque também eu já estava ali teoricamente numa posição também muito favorável, porque eu sempre estive em eventos de tecnologia, né? Dando à frente em um dos maiores eventos de tecnologia do país, e aí receber esse convite me levava para um próximo nível. Então, e aí foi nesse momento que tudo que eu estudei até agora eu vou aplicar, e tudo que eu já fiz até agora eu sei que eu mereço essa cadeira é minha, mas eu quero mostrar o meu resultado. E assim foi, e dentro do tempo ali, acho que eu entreguei a mais do que era o resultado colocado para a própria comunidade, né? E agora a gente olha para frente, para os próximos anos, para a gente trazer essa construção. Eu acredito que agora, estando nessa posição, eu acabo recebendo um pouco mais ali de alguns comentários, muitas das vezes, que são comentários ali não muito felizes, né? Então,
acho que no ano passado aconteceu de eu estar em um evento ali, onde tinha uma camada decisora, a gente estava numa roda de conversa, onde uma pessoa simplesmente olhou para mim e falou assim, nossa, além de você ser bonita, você é bem inteligente, né? Como se ser bonita e ser inteligente não caberia na mesma posição. Eu não sei se a pessoa que te falou isso era homem ou mulher, mas talvez pelo fato de você ser mulher, de ser bonita e estar numa posição assim de destaque, né? É isso. Você não poderia ser inteligente. É isso, né? É um absurdo isso. É um absurdo, mas o que eu costumo dizer assim para as pessoas é que quando a gente fala sobre a posição da mulher dentro da área de tecnologia, a gente tem que levar em duas principais considerações. Se nós, como mulheres, estamos apoiando outras mulheres, a gente precisa preparar essas mulheres para esse tipo de situação. A gente ainda, infelizmente, estamos tendo discussões passadas, né? Mas a gente não está preparando uma mulher que, por exemplo, ela vai para uma reunião de alta diretoria. O que ela faz quando ela recebe um comentário na frente das pessoas? Qual que é o comportamento que essa mulher ela tem que ter? A gente não está ensinando as mulheres a fazer uma leitura do ambiente para saber qual que é a melhor maneira dela se posicionar, muitas das vezes, né? E a gente acaba, de certa forma, trazendo algumas discussões que muitas vezes não levam a gente a lugar nenhum. E ao mesmo tempo que essa pessoa faz esse tipo de comentário para você, diz mais sobre ela do que literalmente sobre você. Exatamente. Então, a partir do momento que ela fala assim, nossa, você é bonita, inteligente, sim. E por incrível que pareça, eu sou uma mulher muito bonita e eu considero que todo o esforço que eu tive para investir em conhecimento está sendo aplicado agora. Sim, sou uma mulher bonita e sou uma mulher inteligente. E muito mais além disso, se você quiser descobrir, né? Então, é um pouco disso que acaba acontecendo, né? E por você ter essa posição hoje e estar, né, à frente aí da comunidade Data Hackers, ter essa ação, essa posição de comunicação, de tomar ações para a comunidade como um todo. Quais são as ações afirmativas e prioritárias que você pretende promover para ter essa igualdade de gênero, para ter esse respeito no ambiente de trabalho e por aí vai? Hoje a gente já faz algumas ações ali, que a gente acaba nem divulgando, mas se você prestar atenção, a gente já começou com esse movimento. Então, por exemplo, o Data Hackers hoje é um dos maiores podcasts de tecnologia mais ouvidos no Brasil. Então, uma das coisas que a gente vem fazendo principalmente nos próprios podcasts é trazer mais mulheres, é trazer mais pessoas de determinados grupos, é trazer pessoas que são realmente especialistas no assunto para falar sobre o assunto, né? E não simplesmente bater numa questão mais de uma camada social. A gente também se une também a muitas comunidades que já estão fazendo o seu papel e damos visibilidades a elas. Então, por exemplo, com a pesquisa State of Data Brasil, a gente, nos últimos anos, a gente conversou com quase todas as comunidades que existem aí, voltada tanto para o posicionamento de pessoas pretas, tanto do posicionamento de mulheres. Conversamos com mais de uma comunidade, porque a gente quer trazer essa pluralidade de pessoas para dentro da própria comunidade. Sim. E a gente também acredita, como comunidade, que a gente se complementa, né? Então, uma das coisas, principalmente, que eu acredito é que quando a gente monta determinados grupos para determinadas causas, até determinado momento ele sim precisa existir, até para que a gente tenha o pensamento de ideias, compartilhamento das dores, entendimento do que a gente faz dali para frente. Depois que esse grupo surge, a gente precisa fazer com que esse grupo também se comunique com outros grupos. Por que disso? Porque senão fica cada um defendendo a sua causa, quando na verdade é uma causa única. Então, se a gente também não democratizar essa questão de grupos e também dar visibilidades a grupos que já existem, numa linha do tempo
a longo prazo, a gente, em vez de estar se apoiando, muitas vezes a gente vai estar competindo. Então, hoje a gente tem ali espaços que a gente já olha principalmente para o plano de 2024 e o dos próximos anos, onde a gente traz ações para esses determinados grupos. A gente também tem algumas ações com os nossos parceiros que promovem essas ações, principalmente para a contratação dentro do mercado de tecnologia, e aos poucos a gente consegue ir compartilhando tudo que a gente faz. Então, é um pouco do que a gente já tem aí acontecendo. E uma pergunta, vocês apoiam, por exemplo, pessoas que estão tentando se desafiar no mercado de tecnologia, independente de ser homem ou mulher, que estão desempregados ou que estão correndo atrás, né? Tem algum tipo de apoio, alguma rede que a gente possa entrar em contato ou se comunicar para poder se posicionar de uma forma mais rápida? Mas você fala do Data Hackers? Se o Data Hackers tem algum apoio desse lá internamente, ou se você conhece algum local onde exista isso. Tudo depende da necessidade da pessoa. Hoje, dentro da comunidade Data Hackers, a gente tem os nossos canais de comunicação, né, seja no Slack ou até mesmo por e-mail também, a gente acaba recebendo ali algumas ações. A gente, durante o ano, a gente promove alguns desafios também. Então, por exemplo, agora no meio do ano acontece o Challenge, onde a gente abre os dados da pesquisa State of Data, a gente premia primeiro, segundo e terceiro lugar, né, ali com alguns prêmios e tudo mais. A gente também tem essa questão com os nossos parceiros de entender quais são as iniciativas que eles trazem para o mercado e a gente compartilha para dentro da comunidade, que pode ser uma iniciativa de algum workshop, pode ser uma iniciativa relacionada a uma vaga específica de emprego, pode ser uma iniciativa voltada a um meetup, onde ela pode fazer uma conexão com outras pessoas, e dependendo também da necessidade que a própria comunidade traz para a gente, ou a gente encaminha para alguma outra comunidade que esteja fazendo algo em específico, ou a gente pensa em como que a gente consegue contribuir e unir forças para que a gente consiga atingir esse objetivo. Mas tudo vai depender da necessidade dessas pessoas e o que elas estão buscando. E aí a gente vai direcionando para todo o ecossistema que a gente já tem hoje dentro da comunidade. Que legal. Muito obrigado pela resposta. Imagina. Você poderia falar um pouco para mim sobre o UVFEM? O que é isso? Ah, claro, com certeza. O UVFEM é o meu projeto pessoal de vida. É a minha marca que eu falo que eu quero deixar no mundo. Talvez é o que eu deixo de herança para o meu filho, para ele poder seguir ou não, né? A gente cria filho, mas a gente não pode botar expectativa, né? Entendi. Então, enquanto eu estiver aqui em vida, eu vou dar o que precisa, as ferramentas que forem necessárias, né? Mas claro, o caminho dele é ele que decide. Exatamente. Mas o UVFEM é meu projeto de vida. Ele tem uma missão, que é dar voz e visibilidade a pessoas que transformam o mundo. Então, se tem uma das coisas que eu tive o prazer de fazer ao longo da minha jornada, acho que algumas portinhas foram abertas e eu tento continuar abrindo essas portas para muitas pessoas. Então, o UVFEM foi meu projeto que eu desenhei nos últimos tempos. Depois, até mesmo, meu pai teve um AVC no ano retrasado. Nossa. E eu já tinha esse projeto já escrito. E durante o AVC do meu pai, eu falei assim, vou tirar ele da gaveta e vou botar ele no ar, né? Então, tem algumas ações que vão acontecer agora em 2024. Mas ele tem duas frentes, né? Uma frente que é dar voz e visibilidade a pessoas que tenham projetos, por exemplo, vocês que têm hoje aqui o Primitivo Cast, contar um pouco do que o que vocês fazem, qual que é o impacto que vocês causam, quem são as pessoas que vocês trazem, porque às vezes a gente tem essa necessidade de pessoas muito boas no mercado, mas que ainda não teve o espaço para falar sobre o seu projeto. E tem uma outra frente do UVFEM que a gente chama chaves de transformação, que são pessoas que querem tirar do papel uma ideia, mas não conseguem transformar ela em ação. Porque no final, como eu falo, né, o mundo é de quem faz. Então, exatamente, ela tem essas duas frentes. E aí é um projeto que eu trabalho em paralelo a tudo que eu faço, onde eu vou unindo ali
um pouco do que eu acabo fazendo ali no offline com as pessoas. Então, eu trago tudo isso para o próprio UVFEM. E aí a gente trabalha posicionamento, é um projeto que, por mais que tenha o nome FEME, ele é um projeto para pessoas, e o FEME é proposital, porque ele fala da energia feminina que está em todos os lugares, que é capaz de dar vida. Então, por isso que o nome é UVFEM. UV, de UV mesmo, de raios UV, que não é energia, mas é o único raio que, mesmo com a ausência de luz, ele permanece. E Feme, que é a energia feminina que está em todas as pessoas. Então, é um pouquinho do que eu tenho aí para agregar, mas a partir aí do segundo semestre de 2024, ou até antes, vai ter uma movimentação aí do UVFM acontecendo. A gente tem uma temporada já gravada, tem várias coisas acontecendo. Que legal, então, parabéns pelo projeto. Então, tem bastante coisa legal já montada aí. Então, só tem alguns OKs, ele é todo pautado em direito autoral. Então, aí tem algumas coisinhas que a gente fecha para os próximos meses para poder colocar ele de vez aí no ar. Aproveitar, né, você falou do VFEM, falam algum conselho para as mulheres na tecnologia? Olha, eu vou falar um que eu levo esse para a vida, que é assim, se você tem que ter um sonho, não tem como, porque se você não tiver um sonho, você está sendo muito mal pago para viver o sonho de alguém. Então, o conselho que eu dou é que você pode viver, sim, o sonho de outras pessoas, desde que isso seja de maneira consciente. Mas acorde todos os dias pensando aonde você quer chegar e a história que você quer contar para as pessoas da sua vida ou até mesmo para a sua família. E comece, principalmente, a gente, por exemplo, quando a gente vai montar um novo projeto ou quando a gente quer dar o primeiro passo, às vezes a gente quer alcançar pessoas que a gente nem conhece, né? A gente quer chegar num número grande, mas a dica que eu sempre dou é: alcance primeiro as pessoas que estão mais próximas do seu coração. Porque são essas pessoas que vão te levar para um próximo nível e que você, de maneira exponencial. Então, comece ali pequeno, alcançando primeiro as pessoas mais próximas do seu coração, para que, aos pouquinhos, você vai caminhando. Então, comece, né? E faça ali acontecer. Você falou eu falei dois. Só observação, você está próximo do coração primitivo, tá? Porque se você está no episódio 17, você está próximo ali, ó. Dos primeiros. Olha! Falando disso, né? Do primitivo, como que era a Monique Feme lá no Jardim da Infância, na escola? Você falou que você era um pouco tímida, mas você é muito comunicativa. Como que era aquela Monique pequenininha lá? Qual eram os sonhos dela naquela época? E como você traduz aquele momento para hoje? Olha, a Monique da infância era uma pessoa muito sonhadora. E eu estava até conversando sobre esses dias sobre essa pergunta. E desde muito pequena, tudo que eu aprendia, eu gostava de compartilhar com as pessoas. Tudo. Eu lembro que quando eu aprendi a ler, eu pegava, quando estava iniciando o processo de alfabetização da escola, e eu sempre estudei em escola pública, eu chegava em casa, eu colocava as bonecas que eu tinha, assim, na casa dos meus pais, e tudo que eu aprendi eu ensinava para as minhas bonecas. Aí um dia meu pai chegou... Bonitinho. Um dia o meu pai chegou, e meu pai olhou para mim assim, e eu sou apaixonada pelo meu pai, e meu pai falou assim: você pode ser qualquer coisa na vida, só não seja professora. Aí eu falei assim: mas por que, meu pai? Aí ele falou assim: porque professor ganha mal, paga um pouco e não é respeitado. Então, filho meu não pode ser professor. Ele já te desestimulou a algo que você poderia estar fazendo hoje. E na época eu não tinha muito essa consciência, né? Mas era uma das áreas que eu mais me realizava, assim, como criança mesmo, assim, Você tem que ver minha empolgação quando eu aprendo uma coisa nova. Nossa Senhora, eu quero ensinar para todo mundo.
Quer passar o conhecimento para compartilhar. É o espírito de compartilhamento. Todo mundo, para todo mundo, para todo mundo. Então, eu acho que um pouco dessa questão minha da comunicação, eu acho que vem muito desse sentimento meu como criança de tudo que eu aprendo eu quero passar para frente, né? E é engraçado que tem pessoas que não são assim, né? Tem pessoas que aprendem e querem guardar o conhecimento. Então, na infância, eu sempre fui uma pessoa, teoricamente, um pouco mais tímida, mas as áreas que não me deixavam tão tímida assim eram os momentos em que, de certa forma, eu podia compartilhar o conhecimento. E ao contrário do meu pai, eu tinha um tio que ele era mestre de obra e ele não sabia ler. E um dia também, ele vendo eu ensinando o alfabeto para as minhas bonecas, na época, ele achou muito bonito, porque ele não sabia ler. E ninguém nunca ensinou ele a ler. Tanto que um dos motivos as quais, quando eu terminei o ensino médio, eu tinha essa vontade de ir para a área da arquitetura, porque esse meu tio, ele não sabia ler, mas ele lia planta assim como ninguém. Como, olha, né? Tem engenheiros assim que... Eu fiz desenho técnico, desenhava a planta, tudo mais. E o meu tio não, ele lia planta como ninguém, ele sabia de cabo a rabo, porque planta é número, você precisa saber, enfim. E ele sabia ler como ninguém. E ele achava muito bonito isso quando... É interessante, né? Porque tem vários símbolos ali, informações de uma planta arquitetônica de uma residência, de uma casa, prédio e derivados, que são complexos. Não é simples de identificar uma porta, uma janela, onde que começa, onde que termina. E ele conseguia interpretar isso sem saber ler o alfabeto brasileiro, português, né? É isso, tanto que ele pegava ônibus, ele pegava pelas numerações, né? E o meu pai falava para mim, assim, muito também, de que meu pai também me estimulou muito a ir para a área da matemática, né? Porque a família do meu pai tem para a parte de exatas, nossa, e meu filho é a mesma coisa. Então, eu também sempre gostei muito de números. E aí, tanto que quando eu fui fazer minha primeira faculdade, fui fazer finanças, né? Eu falei, no mínimo, se eu não dar certo, vou arrumar minhas contas, né? Essa era a intenção. Mas essa era a Monique. Eu era uma criança assim que tinha essa empolgação de ensinar tudo que eu aprendia. E eu acho que um pouco da comunicação vem dessa minha empolgação de ensinar muitas das vezes, né? Então, eu sou uma pessoa que continua estudando. Eu estudo os mais variados assuntos, né? Não só da área de tecnologia. E sou meio primitiva, assim mesmo, assim, como você. Então, adoro histórias arquetípicas, estudo tudo que é sobre arquétipo. Tenho vários estudos quanto a isso, assim. Então, gosto muito. Você respeitou o seu pai? Você não dá aula? Olha, eu dou algumas aulinhas também. Só agora. Só agora, entendi. Depois de velha, resolveu falar, não, pai, tem oportunidade Mas boa. ele se rendeu também, não teve como. Ele falou, minha filha, você nasce para isso, então não tem como. Agora ele fala que ele falou assim, que logo mais vou estar na Globo. Então, um pouco disso. Fala, Vini. Vou te perguntar, você falou que seu filho tem 10, né? Como que foi para ele, assim, né? Não sei, por exemplo, eu também, meu filho vai fazer 10 agora, e eu sendo pai e a mãe criando, né? A gente separados, a mãe criando ele, já foi difícil para ele, né? Essa transição minha também, né? Para essa área de tecnologia, igual você, né? Batalhando, tudo. Você mais próximo ainda dele do que eu do meu, né? Hoje ele mora comigo, graças a Deus. Como que foi para ele, né? Essa parte dele, de sentimento, né? Que nem você falou, pegando ele cedo, muito admirável, né? Desde cedo você pegar, não, vou estudar mesmo, né? Com meu menino aqui, vou levar ele, vou correr atrás. Hoje, né? Ele vendo a grande mulher que você se tornou, né? A admiração que ele deve ter por você, enfim.
Você sente, ele deve falar isso para você, porque o meu fala para mim, né? Então eu acredito que, como que é isso? Se você se sentir aberto a falar também. Super. Ó, essa é a área da minha vida mais bem resolvida. Da minha vida, assim, desde que ele é muito pequeno. Eu não sei de onde eu tirei essa maturidade, mas quando eu me separei do pai do meu filho, eu falei para ele assim: ó, a gente não deu certo como marido e mulher, mas assim, a gente vai dar certo como pai e como mãe. O meu filho, ele vai reconhecer que ele tem um pai e que ele tem uma mãe. E o pai dele também sempre foi muito participativo, então eu nunca privei, apesar, assim, de na época a gente era muito novo e tudo mais, mas eu nunca privei, assim, a participação do pai do meu filho na vida dele. Tanto que, quando meu filho chegou ali próximo dos 7, quase 8 anos, o pai dele quis estar mais presente na vida do meu filho, e aí eu falei assim, tá, acho saudável para ele, juntos, né, pensamos nisso, e hoje ele mora ali com o pai dele. Mora assim, entre aspas, né, ele tá lá, tá aqui, e morar é só uma categoria. É uma categoria, exato. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que uma criança, quando ela vai, até ela ir para a fase adulta, ela passa por um negócio chamado setênios, né? Então, são 4 setênios até ela chegar à fase adulta. Então, do 0 até os 7 anos, a gente fala que é a fase líquida da criança. É a fase das emoções. É o momento que essa criança ela está criando a sua autoaceitação. E é a fase que a criança, biologicamente, ela vai estar mais próxima da mãe. É biológico. Ela vai buscar amor e carinho e aceitação do lado materno. Se ela não tiver esse lado materno e da mãe ali biológica próxima dela, ela vai eleger uma outra pessoa que faz esse papel. Então, é o primeiro ponto. Depois do primeiro setênio, que é mais ou menos ali dos 7 até os 14 anos, a gente fala que é a fase fogo da criança. É o momento que ela está criando ali a sua autoconfiança. A criança, ela arrisca mais, ela quer fazer outras coisas diferentes do que ela fazia, e automaticamente ela vai estar mais próxima de quem? Do pai. Então, é o momento em que ela deixa de ser aceita pela mãe, querer ser aceita pela mãe, e ela quer ser aceita e amada e ser a semelhança do lado paterno, do lado masculino, que é o pai. Se ela não tem o masculino, o lado paterno ali ao lado, ela automaticamente ela elege uma outra pessoa. Então, você pode perceber que para quem tem filho, ou se você tem algum irmão, ou primo, ou enfim, que tiver nessa faixa etária ali dos 5 para os 6, indo para os 7, automaticamente a criança quer estar mais do lado paterno, mais do lado do pai. Aí você fala assim, nossa, a criança até esses dias atrás vivia para cima e para baixo comigo, agora não quer mais saber de mim, quer estar mais próximo do pai e tal, mas é porque é o instinto primitivo da criança que faz com que ela vá para esse caminho. Então, até os 14 anos ela fica ali. E esses 2 setênios são suficientes para tanto ela construir a sua autoaceitação e a sua autoconfiança. Tanto que eu falo que a criança ela é um copinho vazio. Se ela não tiver a presença do pai e da mãe nesses 2 setênios, quando ela vai para a fase adulta lá na frente, depois dos 28 anos, 21 anos, ela detém alguns comportamentos que foram comportamentos que não foram instalados nessas 2 fases. Aí, só para fechar, depois do segundo setênio, que é dos 14 até os 21 anos, ela não quer mais ser aceita e amada por pai, nem mais aceita e amada por mãe, mas ela começa, aí a gente fala que é o terceiro setênio, que ela quer ser aceita pelo grupo. É o momento em que ela está descobrindo as relações externas. Mais conhecido como adolescência. Exatamente. Aborrecente. Exato. Como que eu me relaciono com o mundo? Só que para ela chegar lá, ela precisa ter a sua autoaceitação bem determinada e sua autoconfiança. Se ela não tem, possivelmente essa fase da adolescência vai ser uma fase um pouco mais problemática.
né? Não, ô, Monique, eu vou até te falar assim, Olha, meu filho, eu vou deixar ele na escola, ele, pai, para na esquina. Ele já tá nessa fase com quase 10 anos de idade. Eu falo, que isso? Você é o amor do papai. Não, pai, eu quero ser independente. Aí ele eu tenho que parar bem antes da entrada para ele ir. É terrível, olha, tá terrível. Eu falo, meu, eu vendo? tô com um pré-adolescente aqui dentro de casa, não é possível. Olha como são as coisas. O meu filho tá na fase ali. Ele tá indo para os 11 já ou já fez 11? Não, o meu tá indo pros 10, ele faz 10 esse ano. Olha pra você ver, tá Olha, avançado. tá avançado isso aí. Tá avançado. Mas e aquela coisa que a gente fala sobre a questão do ambiente, o ambiente realmente molda a gente como ser humano, né? Então, se ele tem contato com mais pessoas adultas, ou dependendo dos contatos que ele tem durante o dia na escola e tudo mais, é um pouco disso. Mas, ao mesmo tempo, dentro dessa fase, é importante ver quem são as pessoas que ele traz como espelho, principalmente. Porque é biológico, a criança ela determina quem são as pessoas que são espelhos para ela. Então, essa é a fase de espelhamento, principalmente do lado masculino. Então, a criança ela vai determinar quem são as pessoas que ela se sente segura. Então, vou dar até um exemplo. Esses dias atrás, no final do ano, o pai do meu filho, a família dele é uma família mais de alemão, assim, tal. E o pai do meu filho decidiu fazer luzes. E meu filho viu aquilo, ele quis fazer luzes. Pela idade dele, eu falei, não, vai fazer luz quando tiver 18 anos. Só que quando eu perguntei para ele por que ele queria fazer, porque ele viu o pai dele e ele queria ficar igual o pai dele. E eu falei assim, então eu vou deixar. Porque é o sentimento de eu sou igual ao meu pai, entende? Então, nesse momento, querendo ou não, é uma relação e conexão que está sendo estabelecida, né? E são através dessas pequenas atitudes que às vezes a gente precisa observar. E aí, depois disso, eu que levava ele para cortar o cabelo. Agora, tipo, não, mamãe, eu quero cortar o cabelo no salão onde meu pai corta, então eu quero que meu pai me leve. Então tá bom, o pai vai levar. Então ele vai montando e moldando esse processo, assim. E aí esse processo também de se sentir autoconfiante, seguro, que possivelmente vai ser o processo aí do teu filho, faz com que ele fale assim, eu tô confiante, né? Agora eu já consigo ir sozinho ali, né? Meu filho, esses dias lá atrás, eu tinha um compromisso no sábado, eu tive que cancelar tudo, porque ele inventou que ele achava que ele poderia consertar a bicicleta, enfiou o dedo da bicicleta, quase levou o dedo fora, levou o ponto no dedo, e acabou. Mas é o lado da autoconfiança que está sendo estipulado, né? Então, tem que deixar tentar, né? Não pode reprimir. É isso. E aí depois vai passando setênios até chegar à fase adulta, né? Que a gente fala da fase da aborrecência, né? Mas a fase da aborrecência é quando você chega na fase adulta, né? Que você viu que onde filho chora e mãe não vê, né? Então, e aí a gente vai seguindo ali o caminho, né? E a gente vai tentando consertar o que, de certa forma, não foi consertado ao longo dessas jornadas. Que legal. E você, em todo esse movimento, né, que você faz, ativa uma comunidade grande de tecnologia, ativa na empresa, ativa ali fazendo e acontecendo na família, onde você tira o momento da Monique Femme? O que você faz de hobby? Eu ainda mantenho a minha premissa de quando eu era operadora de caixa, de que finais de semana eu não trabalho, né? Boa. Importante. Então, assim, fala aí, lá de Parelheiros, acordando 4 horas da manhã, 4 do dia. Eu falei assim... Estudou, ralou. Estudei, vencer na vida para mim era trabalhar de segunda a sexta, né? Então, eu fui além, né? Agora eu trabalho de home office, né? Você venceu, exatamente. Muito bom. Então, assim, eu tenho os meus momentos, assim, que eu tiro. Então, eu tenho os momentos para olhar para mim, eu tenho os meus finais de semana. Então, hoje, eu tenho essa questão da espiritualidade comigo, né? Então, mas eu sou uma pessoa tradicional, então hoje eu sigo a doutrina católica, então hoje eu sou ministra do batismo em uma igreja aqui de São Paulo. Então, estou lá batizando as criancinhas. Eu não, padre, né? Mas estou lá fazendo a minha contribuição naquilo que eu acredito. Tenho ali, acho que, os momentos que eu falo assim, esse momento aqui são meus, né? Não digo que eu não vou trabalhar todos os finais de semana, mas tem momentos ali que eu me dedico a mim e eu invisto ainda constantemente em mim. Então,
é como você falou, né? A gente vai ganhando espaço e a gente às vezes vai se doando tanto que a gente acaba esquecendo da gente. Então, os momentos que eu tenho ali mais comigo mesma são os momentos que eu acabo investindo em mim como pessoa, como Monique, às vezes descanso. Gosto de também fazer um Muay Thai aí todas, né, ali Faz 3 luta. vezes por semana, né? Olha, quem diria? Inventei de correr 18 quilômetros no final do ano lá em BH, Nossa, faz né? maratona ainda. Exatamente, de vez em Vai quando ter, fazer vai, as corridas. vai ter Oi? uma em Santos agora. Vai ter uma em Santos agora, hein? Quantos Acho que quilômetros? agora é pequena, eu acho que são 12 quilômetros. Deixa eu ver. Corrida de Santos. Minha mulher vai, peraí. Deixa eu Olha, eu pesquisar corri aqui. umas 4 semanas atrás, eu corri 10. Sempre corro Bem, 5, aí corri 10. Aí falei, vocês agora eu vou estão correr. vocês estão bem. No meu sedentarismo, eu corro no máximo 2 e olhe lá. Ai, 2 é. Ó, tem gente que não corre E um, olhe meu lá. amigo. Tem gente que não corre um, isso é verdade. Eu ia falar isso. Tá bom, Você Felipe? Não, tá bem, você tá pra sedentário, você academia, tá bem. pra academia eu vou. Vou todo dia pra academia, mas Aí, ó, tá vendo? correr. Não, vou levantar peso, fazer musculatura. Agora, correr, esses negócios de correr aí não é pra mim, não. Correr, Olha. pedalar. Eu posso caminhar, eu posso ficar 2 horas caminhando, de boa. Ah, Agora, correr, pedalar, olha. não foi feito pra mim. Eu também falava isso. 12 quilômetros mesmo, só Doze. reiterando. É mini maratona. Ah, isso mesmo. Você Que corre, legal. Vini? Com a sua esposa? Corro ali para levar meu filho para a Sei. escola, corro ali para pagar uma conta, corro para o mercado fazer a janta. Olha. Justo. É, Legal. muito bom, muito bom. É Sensacional, quem legal. diria? Monique lutadora, Monique mãezona, Monique É, fera no trabalho. É só, ó, galera, ó, só ouvindo aí o Primitivo, entendeu? Para saber essas coisas. Tem um amigo meu do meu. descobrindo a Ixi, face oculta da Monique. 10 km, a minha mulher É. falando, ó, corre da esposa. Ai, senhor. Muito bom. Eu tenho um colega meu da minha sala, do curso de locução, que ele fala assim para mim: a Monique, assim, ela não é macho, mas é fêmea. É fêmea. Boa. Boa. Muito bom. A gente vai caminhar para o final, tá, Monique? A gente passou Tá aí de bom. 1 hora de conversa. A gente não gosta de prolongar muito para não tornar Claro. cansativo e você ficar bem à vontade. Fala para a gente a visão do futuro da Monique e qual é o impacto da tecnologia nesse futuro e no dia de hoje, na sua visão. Ó, eu acho que a visão do futuro da Monique é que vocês vão me ver em muitos lugares, viu? Legal. Mesmo que vocês me bloqueiem, vocês vão ainda me ver muito, viu? Bloqueia não, tem aqui, Todos ó, os aqui embaixo tá lugares. passando os contatos da Monique no Por LinkedIn, favor, hein, no pessoal? Ó, tá vendo? Instagram, tem o Linktree dela também aqui, tem vários contatos dela lá. E eu acho que o movimento que eu já comecei a fazer desde o ano passado até para os próximos 3 anos aí, então eu acho que vocês vão ouvir muito o meu nome, vão ouvir muito a minha voz e vão me ver muito em muitos os lugares, né? Eu sou uma pessoa muito inquieta, então eu nunca me limito a um espaço. Então eu acredito que a gente vai se ver muito aí, olhando para a Monique do futuro. Acho que é isso. Bom. É o sentimento que eu tenho hoje, assim, de extrema certeza, sabe? Muito bom. Muito obrigado por participar do Primitivo Cast, muito obrigado por estar aqui com a gente. Foi enriquecedor conhecer a sua trajetória, conhecer mais da Monique, saber todo esse empoderamento que você está trazendo, né, para a comunidade, tanto feminina como masculina também, de tecnologia, né, estar à frente aí da parte como head de comunicação na Data Hackers. Data Hackers é uma comunidade forte, né, no universo tecnológico. E espero que quem está acompanhando a gente tenha gostado do bate-papo e continue aí acompanhando o Primitivo Cast e acompanhe a Monique também em todas as suas iniciativas. Sucesso. Obrigada. E eu que agradeço aí o convite de vocês.
Desejo sucesso na jornada de vocês. É muito bom estar aqui. E eu tenho certeza que, da mesma forma que muitas pessoas vão me ver, muitas pessoas vão ver vocês. E o que vocês precisarem nessa jornada, se vocês quiserem conversar, tiverem alguma ideia e que eu puder ajudar e contribuir, podem contar comigo. E obrigada mais uma vez aí pelo próprio espaço, tá bom? Obrigado. Obrigado, pessoal. Lembrando que somos independentes. Tá aí o QR Code no superior direito. Quem puder compartilhar aí e ajudar a gente com algum valor para poder manter aí toda a infraestrutura. O Pix é silvestre@primitivocast.com.br. Obrigado aos nossos apoiadores. Eu queria agradecer a Gabriela, que sempre está nos assistindo, sempre está apoiando aí também com investimento financeiro. Igual ela, tem alguns outros. E aqueles que apoiaram a gente com o Pix vai ser anunciado aqui nas nossas lives. Estamos em live. O vídeo vai continuar, né, ativo aí para vocês compartilharem, para quem gostou aí da história da Monique e de todo esse ensinamento que ela trouxe no YouTube, no LinkedIn e no Facebook, na página do Facebook lá, Primitivo Cast Oficial. Estamos ao vivo também no Instagram, todas as segundas às 10 horas da noite, e na Twitch também. E quem quer só ouvir a voz, não quer ficar olhando para minha cara feia, Vini e a Monique são bonitos, eu sou feio pra caramba. Ó, aí... enquanto você está falando aí, eu vou fazer meu Pix aqui, tá? Peraí. Obrigado. Vocês poderão ouvir a voz, né, nossa aí do nosso bate-papo na Spotify, Amazon Music. É só pedir para Alexa lá que ela toca o Primitivo Cast para vocês. Verdade. No Deezer, no Google Podcast. Não tá funcionando não, hein? Tá funcionando não? Eita, depois a gente Ao vai vivo, dar uma melhorada. Ai, obrigado. Deus. Desculpa, pessoal, depois a gente vai melhorar. Deixa eu tirar ele daqui. Também. Deve ser a cor. Mas a chave Pix é silvestre@primitivocast.com.br. Nosso e-mail. O Felipe é fazer implante, gente, por favor. E quem quiser nos apoiar, quem quiser patrocinar aí, a gente está aberto para conversar. E sejam todos muito bem-vindos aí. Vamos criar essa comunidade forte também, primitiva, e conhecer o primitivo de todo mundo. Valeu, obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Monique. Boa semana para todo mundo. Obrigada.